Olá, bom dia. Estamos iniciando agora a videoconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 da ENGIE Brasil Energia. Sou Adriana Wagner, analista de relações com investidores da companhia, e gostaria de fazer alguns avisos antes de iniciarmos a videoconferência. Neste momento, as pessoas conectadas estão no modo ouvinte. Mais tarde, quando abrirmos a sessão de perguntas e respostas, os participantes poderão enviar seus questionamentos pela ferramenta de Q&A do Zoom. Cabe lembrar que esta videoconferência está sendo gravada. Disponibilizamos em nosso website www.enge.com.br/investidores os arquivos da apresentação e do release de resultados, além da ITR e demais documentos arquivados ontem na CVM, onde são divulgadas em detalhes as análises das demonstrações financeiras, dos resultados operacionais, indicadores ESG, avanços na implantação de novos projetos, entre outros fatos relevantes do período. Antes de prosseguir, esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia devem ser tratadas como previsões, dependentes da conjuntura econômica do país, do desempenho e da regulamentação do setor elétrico, além de outras variáveis, e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Lembramos que os jornalistas que desejarem fazer perguntas podem fazê-lo por e-mail, enviando-as à assessoria de imprensa da companhia. E para apresentar o desempenho da ENGIE Brasil Energia no terceiro trimestre de 2024, estão conosco hoje os senhores Eduardo Takamori, diretor financeiro de Relações com Investidores, e Rafael Bósio, gerente de Relações com Investidores. Eu passo agora a palavra ao Takamori para iniciar a apresentação. Pode prosseguir. Bom dia a todos. Primeiro é um prazer estar novamente com vocês. Obrigado pelo prestígio, pelo interesse em acompanhar nosso evento. Somos mais de 120 pessoas conectadas nesse momento. Indo direto para os destaques, primeiro, com grande alegria que a gente ressalta aqui a nossa vitória no leilão de transmissão, que aconteceu recentemente. Adquirimos o lote 1, que vai contar com cerca de 780 quilômetros de extensão, e a incorporação de uma linha já operacional de cerca de 160 quilômetros, e naturalmente é muito estratégico porque ele conecta linhas que a gente já opera no estado do Paraná e também possui investimento relevante aqui no estado de Santa Catarina, que é o nosso estado da nossa sede. Outro evento bastante relevante é que durante o terceiro TRI de 24, já cerca de 50 aerogeradores de Serra do Assuruá entraram em operação comercial. Isso é mais de um quarto da capacidade instalada total, e até o momento temos quase metade dos aerogeradores já em operação comercial. É uma antecipação bastante relevante que naturalmente ajuda ao resultado da companhia nesse momento de preços elevados, hidrologia desfavorável até o momento, né? A gente sabe que está virando hidrologia, mas que é muito bem-vinda essa antecipação. Terceiro destaque desse slide aqui é que em 24 de outubro a gente colocou a primeira usina, a primeira parte do conjunto fotovoltaico Açu-Sol em operação em teste. Então, isso quer dizer que toda a parte de subestações, a parte de linha, de conexão ao sistema interligado já está operacional e já temos 50 megawatts online, no total de 750. No próximo slide, a gente ressalta a conclusão da 12ª emissão de debêntures, valor de 2 bilhões. Isso, naturalmente, vai ser parte do conjunto de financiamentos e dívidas que a gente está tomando para fazer frente a todo o CAPEX projetado para 2024. E, não menos importante, dois destaques aqui nas premiações. O Troféu Transparência da ANEFAC voltou para casa, aqui pela 14ª vez a gente recebeu, foi reconhecido como as melhores práticas de transparência e qualidade das informações financeiras. Parabéns a todo o time. E também fomos incluídos no ranking de melhores e maiores da revista Exame, como melhor empresa de energia do país. Último destaque aqui é que teremos nosso evento do Investor Day no dia 28 de novembro, e a gravação do evento vai ser disponibilizada no nosso site oportunamente. Aqui, passando para quantitativo, nosso EBITDA ajustado, ele teve uma flutuação, uma variação negativa, como vocês podem observar no gráfico da esquerda, variação negativa de cerca de 7%, saindo de 1,77 bi para 1,67. Esse EBITDA ajustado
essa redução, a gente destaca 3 elementos principais, basicamente mandou de lado do ponto de vista do segmento de geração e trading, com um acréscimo de 19 milhões, trimestre contra trimestre. Segmento de transmissão também contribuiu um pouco acima, 16 milhões acima do trimestre do terceiro TRI de 23. E o grande impacto aqui foi referente a nossa menor participação da TAG. Lembrando que no começo do ano nós fizemos uma reciclagem de capital e reduzimos a nossa participação na TAG. De forma que isso trouxe, de fato, um EBITDA, uma efeito de alienação muito importante no primeiro trimestre, que também ajudou a fazer parte do funding do nosso CAPEX necessário para o ano. Quando a gente avalia do ponto de vista acumulado de 9 meses, nosso EBITDA saltou de 5,5 bi para 6,8 bi, e claro, com efeito não recorrente dessa alienação da TAG, que foi de cerca de 1,3 bilhão, como mostra a parte cinza do gráfico central. Quando a gente vai para o gráfico da direita, lucro líquido ajustado, nós tivemos uma redução mais significativa, de cerca de 30% do nosso lucro líquido, de 928 ajustado no terceiro TRI do ano passado para 666 nesse trimestre, e basicamente em função dessa menor contribuição de EBITDA, naturalmente, mas também de 160 milhões a mais de custos financeiros, basicamente em função de uma IPCA mais elevado e também em função do nosso aumento da dívida líquida, que a gente vai passar um pouco mais para frente na apresentação. Como a gente tem uma base tributável menor, naturalmente pagamos menos impostos, por isso essa melhora aqui na rubrica de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Do ponto de vista acumulado, 9 meses, a gente também teve um efeito bastante semelhante, é mesmo desenho do EBITDA, tivemos um aumento de 2,5 bi para 3,2 bi, mas naturalmente com efeito não recorrente da alienação da TAG, que representou cerca de 900 milhões de reais aqui de contribuição no Q1. No próximo slide, passamos pelos indicadores de ESG. Primeiro, também é uma alegria aqui mostrar que a nossa intensidade de emissões tem caído, já caiu dramaticamente desde que a gente fez o desinvestimento da nossa última termoelétrica. Agora, basicamente, a gente tem uma emissão escopo 3, cadeia de fornecimento, que é função basicamente da nossa implantação de novos projetos. Então, esse patamar de intensidade é bastante baixo e, naturalmente, a gente segue isso com atenção também, porque a gente tem como pilar e como meta ser líder da transição energética do ponto de vista global, inclusive. Slide central superior, mostramos também com grande alegria aqui, melhoria na performance aqui de saúde e segurança, com uma taxa de frequência ainda mais baixa do que o mesmo trimestre do ano passado, 0,2. Isso aqui é 0,2 acidentes por milhão de horas, lembrando que temos muitos milhões de horas trabalhadas aqui em função da implantação de projetos. Esse índice aqui é extremamente desafiador, mas é uma licença para operar. Então, com muito orgulho que a gente mostra esse indicador tão bom aqui. O gráfico superior na direita mostra a evolução dos postos de mulheres na nossa força de trabalho em posições de liderança. Tivemos avanço tanto em posições de liderança, de 26,6% para 30%, quase 4% de aumento, um aumento muito expressivo, de ano contra ano aqui, né? No final do terceiro trimestre contra trimestre, e também uma massa saindo de 28,8% para 31%, um crescimento bastante relevante também. Do ponto de vista de investimento e inovação, a gente teve basicamente o mesmo nível de investimento trimestre contra trimestre, e uma redução de 45% para 33% em função da saída de Pampa, que aconteceu no Q2 do ano passado, né? Então a base de comparação de 23 é bem mais alta do que 24. Gráfico central inferior, investimentos em responsabilidade social, continua crescendo expressivamente e, naturalmente, fortemente influenciado pelo lucro da venda da TAG no Q1.
O último slide o último gráfico desse slide, de pessoas engajadas, mostra um crescimento constante aqui, que nos dá muita alegria, porque mostra a nossa capacidade de engajar nossas comunidades e o entorno das nossas atividades. Aqui, na próxima sessão, a gente inclui uma sessão nova com destaques operacionais. O primeiro deles, a gente dá um panorama da produção bruta de energia. Cada agente do mercado tem um efeito diferente das muitas mudanças climáticas que tivemos, né? Muitos efeitos climáticos que tivemos esse ano. Então, aqui a gente mostra de uma forma consolidada, primeiro, a nossa geração hidrelétrica, que por mais que tenhamos um ano extremamente desafiador, possivelmente o pior, um dos piores anos de hidrologia da história registrada, tivemos um aumento no Q3 da geração hidrelétrica, saiu de 4,7 gigawatts médios para 5,1, um aumento bastante expressivo, e acumulado também. A hidrelétrica aumentou brutalmente, mais de 40%, quando você compara 9 meses do ano passado versus 9 meses desse ano, mesmo no ano de hidrologia muito ruim. Isso vale a pena destacar, porque a gente teve o efeito, como todos vocês sabem, de uma hidrologia muito, na verdade, excessiva no primeiro trimestre no sul do país, que provocou uma série de enchentes e destruição no sul do país. E agora, em função de uma operação diferente, a gente teve uma geração muito expressiva em Jaguara, Miranda e na Bacia do Tocantins, que são nossas hidrelétricas que ficam mais setentrionais, né, mais para o norte do nosso portfólio. Então, a hidro naturalmente contribuiu bastante para neutralizar os efeitos do curtailment que a gente vai falar mais para frente. Indo um pouco mais em detalhe, no zoom do lado direito, a gente abre a geração por fonte complementar. O gráfico aqui é novo, então eu vou guiar vocês por eles. Aqui a gente mostra o empilhamento de geração em megawatts médios de eólica, PCH, biomassa e solar do nosso portfólio, que são as nossas fontes complementares, a hidro, e mostra pequenos quadrados tracejados ali, que mostra a capacidade incremental com relação ao período anterior. Mostra que a gente teve um acréscimo bastante expressivo, tanto de novas eólicas, com a entrada em operação dos nossos greenfield, quanto novas solares aqui, naturalmente com o ingresso dos ativos que a gente comprou no começo do ano e foram incorporados já. Então, mostra que a gente teve um salto de 43% trimestre contra trimestre e mais de 20% no acumulado de 9 meses. Naturalmente, os ativos existentes, vocês vão ver que o que sobra, o que está fora dos tracejados, ele teve uma redução que a gente vai explicar um pouco mais para frente aqui, um pouco mais em detalhe para vocês acompanharem. Próximo slide. Aqui a gente fala o que talvez o tema mais relevante aqui, que está na análise de todos vocês, curtailment. Curtailment, também conhecido como constrained off, refere-se basicamente ao comando que o INS dá aos agentes de reduzir a sua geração esperada do dia. Isso, a rigor, pode acontecer em qualquer ativo, mas ele é muito mais flagrante, muito mais intenso hoje em dia nas eólicas e solares. Como é sabido e como a gente tem falado sistematicamente há muito tempo, o terceiro trimestre é o trimestre mais desafiador, porque ele é exatamente a intersecção onde de uma geração eólica mais intensa, é o trimestre de maior geração eólica do ano, versus uma geração solar que é bastante constante e naturalmente concentrada no meio do dia. Então, é esperado, a gente já esperava isso, talvez não com tanta intensidade, mas a gente já esperava esse nível de curtailment bastante elevado no Q3. De forma comparativa, o nosso curtailment eólico está em 12% versus 11% do sistema, em média, solar 19% versus 22% do sistema, e quando você faz essa combinação, nosso nível está marginalmente acima do apurado em média no Brasil. A gente espera, naturalmente, um Q4 um pouco melhor do que o Q3, talvez um pouco pior do que o Q2, mas aí depende de uma série de conjunturas também. A gente sabe que
teve uma entrada em operação, uma liberação para teste, entrada em operação comercial de uma linha muito importante que reduz efeitos locais de curtailment em algumas regiões do país, que naturalmente seremos afetados também positivamente. Então, temos uma expectativa um pouco melhor do que o Q3 desse ano para o próximo trimestre. Nesse próximo slide, curtailment por ativo, aqui o próprio nome já diz, a gente abre efetivamente qual que é o nível de curtailment por região. Dá para ver que Rio Grande do Norte é disparado o estado mais afetado, porque lá a gente sabe que historicamente temos uma série de restrições físicas de escoamento de toda a capacidade instalada. Então, do nosso lado eólico, Santo Agostinho, que acabou de ser implementado, é o nosso site que tem o maior nível de curtailment, com 30% no terceiro trimestre e 23% acumulado em 9 meses. E do lado solar, o ativo que mais sofre do nosso lado aqui é Floresta, com 50% de curtailment no terceiro trimestre, que é muito expressivo, e 35% acumulado em 9 meses. Lembrando, essa parcela aqui de eólica e solar é uma fração do nosso portfólio total, e naturalmente compensada também com a geração adicional de hidrelétrica. Então, a gente conseguiu passar, de certa forma, ileso ou neutralizar os efeitos do curtailment com o efeito do nosso portfólio e também com operações de proteção de portfólio aqui, né? Então, mostra, acho que talvez a mensagem mais importante aqui do trimestre é mostrar essa resiliência, que mesmo com um nível bastante expressivo de 14% médio, nós conseguimos entregar o resultado praticamente em linha com o do ano passado. Rafa, eu passo para você agora a próxima sessão. Isso mesmo. Obrigado, Taka. Bom dia a todos. Apresentando aqui, né, o nosso tradicional slide de atualização do balanço de energia, onde é possível identificar aí as vendas realizadas no trimestre, né? Se olharmos o gráfico do lado direito, onde ele, né, apresenta a redução gradual de contratação, vocês vão notar que no terceiro trimestre nós voltamos a vender energia, né? O preço de médio e longo prazos, ele deu uma reagida já no final do segundo trimestre, então isso permitiu que a gente voltasse a fechar contratos, especificar, a gente vendeu em média em torno de 70 megawatts médios de 24 a 29, 2029, mas com uma concentração maior em 2027 e 2028, onde a gente vendeu mais de 120 megas aí nesses dois, para entrega nesses 2 anos, né? Que é justamente onde a gente tem uma maior disponibilidade de recurso para entrega. Então, isso aí é muito consistente, está totalmente alinhado com a nossa estratégia de contratação gradual do portfólio e o que tem garantido, como o Takamori mencionou, a gente entregar resultados resilientes, né? A gente consegue construir um portfólio em que tem um preço médio estável, né? Se vocês compararem também com o balanço de energia que divulgamos no segundo tri, vão notar que os preços de 24, 25 e 26 se mantiveram estáveis em relação ao trimestre anterior. Então, isso tudo é fruto dessa estratégia comercial. Próximo slide, por favor. No próximo slide, no slide 15, nós damos aqui uma atualização também da evolução do número de consumidores livres, com o propósito de avaliar a nossa estratégia perante a abertura do mercado, né? Então, vocês vão observar aqui no gráfico que continuamos com um crescimento intenso no número de consumidores, mais de 50% em relação ao terceiro tri do ano passado, 55%, que a gente tem capturado de novos clientes que estão saindo do mercado cativo e vindo para o mercado livre, e estamos mantendo aí um market share de 7,5%. No ano passado ele era um pouco mais alto, mas está havendo uma queda, mas a queda está reduzindo, ou seja, a gente está começando a reconquistar mercado, e isso é em consequência até da entrada em operação de novos ativos que disponibilizam mais energia a ser vendida. Próximo slide, por favor. Acredito que agora a gente entra na seção de expansão, onde a gente atualiza o status de implantação dos novos projetos. O Takamori já deu uma pincelada no início, né, no início do call, começando aqui com Serra de Assuruá, que é a boa novidade, né, e o destaque, inclusive um dos destaques do trimestre, não só a entrada
antecipada, mas também agora estamos antecipando a nossa estimativa de atingimento da operação total do parque aí para o segundo trimestre de 2025. Anteriormente, essa previsão era no final do ano que vem, e agora a gente está antecipando já para o primeiro semestre do próximo ano, né? Então, como o Takamori ressaltou, isso é importante porque essa geração antecipada ajudou a mitigar os impactos do curtailment, especificamente no terceiro trimestre, que é quando ele se aprofundou mais. Então, isso realmente é uma vitória e uma conquista aí do pessoal da implantação e desenvolvimento de projetos. Continuando nessa sessão, próximo projeto de implantação é o conjunto fotovoltaico Açu-Sol. Mais uma boa notícia, conforme comentado, né? Entrada em operação em teste, então confirmando a nossa expectativa de iniciar a operação agora no quarto trimestre de 2024, com uma usina que entrou em operação em teste ali no 24 de outubro, com 50 megawatts médios, como o Takamori comentou, e que agora vai ter uma entrada gradual, aí, um ramp-up no COD do projeto para atingir a operação integral no final do ano que vem, o que também colabora com geração extra, tanto para disponibilização de venda, como para mitigação de curtailment em outros ativos. Rafa, se eu puder só fazer um comentário, Claro. uma curiosidade sobre esse slide aqui. Se vocês observarem essa foto central do site já em implantação, aquele ponto verde no meio do gráfico é um ônibus desses grandes de 40 e poucos lugares. Só para Tem vocês que dar terem um bom noção zoom ali, né, da Taka? Porque está bem dimensão, do pequeno lá. tamanho do site, né? De fato, a logística é bastante desafiadora. Mais de 1,5 milhão de módulos solares, mais de 13 mil trackers. Então, a escala é realmente impressionante, mas está tudo dentro do esperado, dentro do orçamento, dentro do cronograma e principalmente da qualidade do também necessária para operar esse site por mais de 20 anos, com certeza. 20, 30 anos. Isso, bem observado, Taka. Ainda mais considerando os outros projetos que a gente está em implantação simultânea, né? Serra do Assuruá, e partindo aqui, continuando na sessão, entrando nos projetos que estão sendo implantados no segmento de transmissão, com Asa Branca. Estamos evoluindo na implantação do projeto também. Ele entrou agora na fase propriamente dita de obras, né, conforme era previsto no cronograma, apesar das dificuldades que surgiram com a greve do IBAMA, o que nos permite ainda prever uma antecipação da entrada de operação comercial com pelo menos 24 meses. Então, a nossa expectativa continua e as obras estão em andamento, e agora é vida que segue, né? Vamos continuar na implantação aí de Asa Branca, que agora tem um projeto irmão, no próximo slide, como o Taka comentou, destacou no início da apresentação, o lote 1 do leilão de transmissão 2 desse ano, 30 de setembro, que nós demos o nome de Graúna Transmissora de Energia. Um projeto que vai se beneficiar de muita sinergia, vai ser implantado e conectado até em subestação do nosso outro ativo, que é a Gralha Azul, no estado do Paraná, e também tem trechos aqui em Santa Catarina, onde está a nossa sede, em Minas Gerais e no Espírito Santo, onde há um trecho já operacional. Um projeto com CAPEX estimado da ANEEL de 3 bilhões de reais, sendo que no primeiro ano o CAPEX não é tão relevante, uma vez que a gente foca mais os trabalhos na assinatura dos contratos com fornecedores, com empreiteiras, refinamento do projeto básico e buscar o licenciamento ambiental para então entrar em construção, em obras, assim como está acontecendo com Asa Branca. Então, um novo projeto que vai vir para a nossa carteira aqui nos próximos anos. Próximo slide, por favor. Aqui o tradicional slide com uma atualização sobre as operações da usina hidrelétrica Jirau, que pertence ao nosso controlador, que possui 40% lá, em conjunto com Eletroprasa, Chesf, né, Mitsui, que possui outros 20%. Usina com um desempenho operacional muito bom, 100% do fator de disponibilidade,
tem mantido esse número muito saudável nos últimos vários trimestres, e é um ativo em que, algum momento, há possibilidade de ser oferecido para transferência, aquisição aqui pela Engie Brasil Energia, que irá avaliar por meio de um comitê de transações com partes relacionadas, que vai ser liderado pelos acionistas minoritários. Quando tivermos alguma novidade, naturalmente isso vai ser comunicado ao mercado. Acho que é o último slide agora, né, dessa sessão, que faz um resumo aqui da sessão de expansão. Então, a novidade aqui é do lado esquerdo, projetos em construção, a gente passa a ter Graúna, e vai começar a ver aí o ramp-up aí de Serra do Assuruá e Açu-Sol, mantendo o nosso portfólio de projetos em desenvolvimento, com 1,7 gigawatt de projetos em análise, em estudo, que vão estar preparados quando as condições comerciais e a gente identifique que consegue atingir o retorno mínimo esperado para desenvolvê-los e, dessa forma, gerando valor para os nossos acionistas. Devolvo a palavra para o Takamori para, na próxima sessão, entrar no detalhamento aí dos resultados do trimestre. Taka, a palavra é sua. Obrigado, Rafa. Aqui a gente começa com o nosso clássico gráfico de pizza aqui do lado direito, que mostra que ao longo dos anos a gente tem investido também mais em transmissão, em diversificação do nosso portfólio. Claro que era um período onde era muito difícil desenvolver novos projetos de geração de energia, então naturalmente a gente foi onde estava a criação de valor, né? Nesse momento aqui, mesmo com o desinvestimento parcial em TAG, a gente continua com uma faixa superior a 20% de contribuição do segmento de transmissão, a gente chama de networks aqui, tanto transmissão de energia quanto do transporte de gás. Então, você tem macro número aqui, cerca de 80% da nossa contribuição de EBITDA é de geração e 20% do segmento de transmissão e contribuição da TAG. Do lado esquerdo do gráfico, talvez a parte mais relevante do gráfico seja mostrar que, mesmo com toda a turbulência, mesmo passando exatamente no momento de transição de investimento aqui, onde a gente está colocando quase 10 bilhões de CAPEX esse ano, nosso retorno on equity aqui ainda é absurdamente elevado, 26,5%, muito acima de média de mercado, de outros segmentos também. Então, mostra que, mesmo andando de lado do EBITDA, nós somos uma empresa muito eficiente, tanto de vista de capital próprio, quanto de vista do capital empregado, né? O ROIC aqui, ele saiu naturalmente num patamar que era mais alto ainda, era 21% no terceiro TRI de 23, caiu para cerca de 17% no terceiro TRI de 24, naturalmente em função do maior capital alocado na empresa, com novos projetos, como era esperado. Próximo slide, a gente aí passa para a evolução da receita operacional líquida, a ROL. Como eu comentei, basicamente andou de lado, trimestre contra trimestre do ano anterior, 2,5 bi para 2,5 bi. Se você soma as três primeiras colunas de variação, que são referentes à geração e comercialização do nosso próprio portfólio, é basicamente neutro. Então, você teve uma melhor remuneração dos ativos financeiros, você teve um melhor também preço e volume de vendas, mais volume do que preço, né? A gente colocou vários ativos novos em operação comercial, fizemos aquisição de novos também, e uma posição um pouco inferior na CCE aqui, trimestre contra trimestre. Mas, basicamente, geração e comercialização andando de lado, o que é bom. Então, nesse cenário adverso aqui é bom. Trading, a gente teve uma redução de receita importante nas operações realizadas, mas isso também é, de certa forma, neutralizado por uma menor custo de aquisição de energia para trading. Então, o resultado de trading é praticamente zero também no trimestre. E aqui a contribuição mais importante da transmissão, mas lembrando que isso aqui ele é um efeito non-cash, porque ele basicamente é um aumento da receita de construção, que é de cerca de 60 milhões, que justifica até mais do que esse valor de 52 aqui desse build-up. E próximo slide, a gente já passa para resultado das participações societárias. Aqui
em resumo, a gente mostra como a TAG contribui para o nosso resultado. A TAG ela tem um lucro líquido de 1 bilhão nesse trimestre, sendo que com a nossa nova participação de 17,5%, a contribuição de TAG para o nosso resultado é 182 milhões, para a nossa contribuição para o nosso EBITDA. Aqui é o nosso gráfico talvez mais desafiador de explicar, mas talvez o mais interessante, indo das extremidades, das extremidades para as barras centrais, a gente parte do nosso EBITDA societário, contábil, clássico. Então, a gente sai de 1,7 bi para 1,65, uma variação razoavelmente pequena, de só 3% negativo. Depois de fazer os ajustes, os não recorrentes, a gente passa para as barras grandes centrais, intermediárias, 1,77 bi para 1,67, uma variação de cerca de 100 milhões de reais, ou 5,8%, como a gente abriu a nossa call com esse valor. E daí, se a gente faz todos os ajustes IFRS aqui, tanto dos efeitos de Jaguara e Miranda, que são cotistas, quanto os efeitos de transmissão, entramos nas barras centrais, onde a gente mostra a evolução do nosso EBITDA do terceiro TRI de 23, 1,72 bi, para o nosso EBITDA de terceiro TRI desse ano, 1,6, variação de pouco mais de 100 milhões, 110 milhões de reais aqui entre trimestres. Aqui, aí sim, quando a gente faz uma análise um pouco mais atenta, a gente pode somar basicamente as nossas 3 primeiras barras, que mostram os efeitos do nosso novo portfólio, do nosso novo desenho da empresa. Temos mais os ativos que a gente comprou no primeiro trimestre, temos a entrada em operação de novos empreendimentos ali de eólica, e que naturalmente resultam numa menor compra de energia para o nosso portfólio. A gente continua sendo um player bastante expressivo em comercialização de energia, como o Rafael mencionou, mas a gente precisa cada vez menos comprar energia, porque a gente tem expandido o nosso portfólio de uma forma acelerada também. Na CCE, tivemos um resultado 20 milhões acima do período comparativo do ano passado, principalmente pelas hidrelétricas. Aqui, por esse volume a gente já mencionou, uma variação positiva também. E, naturalmente, quando você tem mais ativos, você passa a ter mais encargos de conexão. Como você gerou também muito mais hidrelétrica, você passa a ter mais pagamento de royalties, né? Então, dentro do esperado, é mecânico essas variações. E, naturalmente, também a gente tem um maior aumento de pessoal, serviços gerais aqui, que resultam no maior SG&A, 15 milhões, também dentro do esperado. Em material, serviços de terceiros e outros, talvez seja a rubrica que mais chame a atenção. Basicamente, você tem materiais e serviços que aumentaram de forma significativa também. Teve alguma PDD também que foi considerada nesse terceiro trimestre, e alguns outros ajustes menores aqui, tá? Mas dentro do esperado e nada significativo que vale a pena ressaltar aqui. Transmissão, ela teve uma performance bastante similar ao do trimestre comparativo, e aí sim, a equivalência patrimonial da TRAG tem uma contribuição menor do que do ano passado, em função da nossa redução de participação, em 78 milhões, que foi o destaque um dos principais drivers de variação aqui do nosso EBITDA. Então, o que resulta nesse EBITDA ajustado aqui de 1,6 bi. No próximo slide, a evolução do lucro líquido. Temos aqui um shape bastante parecido. Temos, do ponto de vista aqui, o lucro líquido absoluto aqui de 867 para 658, uma redução expressiva de 24%. Excluindo os efeitos não recorrentes, passamos para as barras centrais, 928 para agora 666, uma redução ainda mais expressiva, quase 30% aqui. Como mencionamos no primeiro slide lá de destaque, parte disso é justificado pela variação de escopo, nossa menor participação em TAG, que foi até superior a 103 milhões, então a perda da parte da TAG foi compensada por transmissão e geração. Como temos mais ativos, naturalmente temos mais depreciação e amortização.
mecânico também, e como a gente tinha já mencionado no slide de abertura, tivemos uma maior despesa financeira, tanto por variação monetária aqui, quanto por juros e outros efeitos. Tá? Então, resultando num resultado financeiro líquido 160 milhões a mais do que do período comparativo. E pagamos um pouco menos de impostos, naturalmente, sobre o lucro. Próximo slide. Passamos para o endividamento. Conforme já tínhamos antecipado ao longo do ano, a gente saiu de uma posição bastante desalavancada aqui, 2 vezes net debt to EBITDA, que são os pontos verdes do slide. Saltamos de 2,1, estávamos em 2,4 no segundo TRI, agora estamos em 2,7 vezes net debt to EBITDA, e o que é bastante confortável, e naturalmente ainda vamos aumentar esse nível de endividamento em função dos nossos compromissos de investimento aqui em projetos de geração e transmissão já comprometidos. A nossa posição de dívida hoje bruta é de 23,5 bi, um acréscimo em relação ao trimestre anterior e ao ano anterior, mas é totalmente dentro do esperado e dentro dos planos aqui. Nossa posição de caixa reduziu um pouco, mas não significativamente, resultando numa dívida líquida de 19 bilhões versus 17 e pouco do segundo trimestre desse ano. Então, ainda tem espaço para alavancar mais, de forma a naturalmente manter algum pagamento de dividendos aqui. Né? A gente tem o compromisso de manter o pagamento de dividendos em pelo menos 55%. Composição da dívida, que é o slide seguinte. Continuamos com rating AAA, isso é uma vantagem competitiva da nossa companhia, permite que a gente consiga tomar dívida de forma bastante competitiva, mesmo no momento desafiador de mercado. Cronograma de vencimento de dívida bastante perfilado, perfil muito confortável de repagar, então não tem nenhum destaque para o perfil. Entretanto, tivemos uma variação da composição do endividamento, composição de indexador do endividamento. A gente tinha uma escala de 80 mais por cento base do nosso endividamento indexado a IPCA+, e naturalmente isso gerava alguma preocupação ou uma necessidade de atuação do nosso lado, de forma que a gente pudesse proteger em caso de variações mais importantes de inflação. E com isso, as emissões mais recentes, à medida do possível, e sempre que faz sentido econômico, a gente tem tomado ou swapado para CDI, e o que faz com que esse peso da componente IPCA tenha reduzido, agora já está em 75%. Então, dentro também isso aqui não foi só mecânica, isso aqui foi uma parte da estratégia da companhia também para fazer uma diversificação de cesto aqui. Próximo slide. Quanto ao plano de investimento, ressalto o nosso investimento basicamente, praticamente de 10 bilhões, estimado para 2024. Já investimos 7,5, então bastante linear o investimento ao longo desse ano. Tivemos, naturalmente, dentro desses 9,95 bi aqui, teve o equity da aquisição dos parques solares no começo do ano, teve um investimento bastante expressivo, praticamente todo o CAPEX de Serra da Suruá aqui, uma parte muito expressiva de Serra da Suruá foi empenhado esse ano, e a partir do ano que vem, temos cerca de 4 bilhões e 25 e 2 bilhões e 26, predominantemente alocados para os projetos de transmissão. Tem a finalização dos projetos Serra da Suruá e a Sussol, mas aí já começa a ter uma participação bem mais expressiva dos projetos de transmissão nos próximos 2 anos. Quanto ao dividendo, já indo para a parte final dos slides, aqui a gente mostra o nosso track record de pagamento, nosso histórico de distribuição de dividendos. Sempre que possível, a gente distribui 100% dos dividendos aqui ajustados. E, naturalmente, como a gente está passando por um período bastante desafiador aqui, tanto de mercado quanto de expansão, a gente tomou a decisão aqui de manter o pagamento
né, no mínimo, um compromisso mínimo da administração aqui, que é 55%. E não deve se alterar nem nesse ano, nem no ano que vem, essa expectativa. Finalizamos a parte de apresentação aqui para dar um contexto geral para vocês e entramos agora na sessão de perguntas e respostas. Correto. Agora a gente vai começar a sessão de perguntas e respostas, e só lembrando que para fazer uma pergunta, basta enviá-la pela ferramenta de Q&A do Zoom. A nossa primeira pergunta vem do Marcelo Gonçalves, analista buy-side da Versa, e ele pergunta: vocês têm alguns projetos grandes de solar e eólica para entrar em operação no ano que vem. O que esperam de construir off para esses ativos numa base anual e como estão lidando com esta incerteza? Ótima pergunta, Marcelo. A gente espera um nível equivalente ou da mesma escala que esse ano. Apesar da gente imaginar que vai ter a entrada em operação de novas linhas, né, que já entrou em operação esse mês. Vai ter também, eventualmente, já está em efeito a nova operação do operador do sistema, também já ajuda, mas, no final das contas, a gente ainda tem uma sobreoferta muito expressiva e cuja carga, cuja demanda não acompanhou. Então, é esperado, sim, que se continue um nível bastante elevado de curtailment para o ano que vem. E depende, naturalmente, de outros fatores, depende do crescimento da demanda, depende da aversão a risco da operação do sistema pelo operador, pelo ANS, depende de muitos fatores, depende também da entrada de novos ativos, depende de quanto seremos eficientes em cortar também, por exemplo, o GD, fazer com que a GD contribua nesses cortes aqui, então você passa a ter um curtailment distribuído por outros segmentos também, o que seria bastante razoável, considerando que a GD no país é responsável por parte expressiva desse constraint off no nível de geração centralizada. Então, é difícil ter uma bola de cristal para imaginar quanto que vai ser exatamente esse nível de curtailment, depende de muitos fatores, mas sim, estamos preparados com a vantagem de a gente ter um portfólio diversificado, tanto geograficamente quanto por tecnologia. Temos uma participação muito expressiva de hidro, que de certa forma compensa também esse corte não desejado aqui das eólicas e solares. Obrigada, Taka. A nossa próxima pergunta vem do Paulo Sérgio Miranda, que é nosso investidor, e são duas perguntas. Ele fala: qual é a expectativa da empresa para os dois leilões de transmissão que estão previstos para 2025, em março e setembro? E ainda dentro do mesmo assunto, ele pergunta qual que é a participação ideal de transmissão no nosso EBITDA, e se é possível compartilhar qual seria esse target. Tá. Eu tinha a impressão, Paulo, que está desenhado só um leilão no ano que vem, não, mas assim, de qualquer maneira, a gente vai continuar olhando todos os leilões. A gente não tem um target máximo para transmissão, o que a gente busca é retorno retorno para o acionista, tá? Então a gente vai participar, a gente tem um time dedicado aqui para análise e desenvolvimento de projetos de transmissão, e naturalmente acabando um leilão, o time é bifurcado tanto em garantir a execução dos contratos e garantir o business plan que a gente considerou no leilão, e uma outra parte do time passa a estudar os próximos leilões. Então a gente vai com afinco nos próximos leilões também. Para reforçar meu comentário, a gente não tem uma participação alvo, nem uma meta estratégica de percentual de transmissão no nosso portfólio. Se for bom projeto, cabe. Obrigada, Taka. A próxima pergunta é do Yuri Santana, que é analista buy-side da Trilha. Ele pergunta qual a expectativa de antecipação de entrega versus o prazo da ANEEL para o projeto de transmissão de Graúna, que é o lote 1 agora arrematado no último leilão. A gente considera uma antecipação significativa, acima do prazo estabelecido no edital. Ok,
Ok, obrigada, Taka. A próxima pergunta também é do Paulo Sérgio. Ele gostaria de saber se, na perspectiva atual da companhia, qual é a previsão de retorno do payout para 100%. Ah, essa pergunta é boa. É difícil também, é boa, mas é difícil de responder, Paulo. A retorno do payout ele vai vir quando, de fato, a gente não tiver no horizonte novos projetos de greenfield e de M&A que criem mais valor para o acionista do que a distribuição do resultado, tá? Então, é difícil de prever. Mas, assim, assim que possível, a gente vai subir de novo esse valor para 100%. A gente não tem nenhum interesse em ficar, em manter supercapitalizado ou desalavancar super rápido também, só para mantendo o payout mais baixo, tá? A gente vai aumentar assim que possível. A próxima pergunta vem do Vitor Alves e ele gostaria de falar um pouco sobre as expectativas e planejamento para o relacionamento com a investida TAG, dado que é uma companhia que possui altíssima margem e poderia contribuir ainda mais com o resultado da Engie. A TAG foi um investimento oportunístico que fizemos há cerca de 5 anos. A gente achou que naquele momento, no começo do ano, fazia sentido desinvestir parcialmente, reciclar o capital. Essa reciclagem de capital representou um retorno bastante expressivo para a gente em relação ao capital que a gente investiu e fazia todo sentido para dar combate ao CAPEX que a gente tem para o ano, que foi decidido também há muito tempo. Tá? A gente não tem expectativa de aumentar nossa participação da TAG, porque não é nosso negócio, não é nosso core business aqui, a gente é uma empresa de geração e transmissão de energia. Né? Então, fez sentido naquele momento, compôs a participação com o nosso controlador, né, para manter uma participação majoritária lá, mas de fato não é o nosso core business e eu não vejo razão para aumentar a participação lá. A gente vai continuar buscando boas oportunidades no segmento de geração e transmissão. Obrigada, Taka. A próxima pergunta é do Vinícius Santini, nosso investidor pessoa física, e ele pergunta se já tem data definida para pagar os dividendos anunciados em agosto deste ano. Tem, Rafa? Não, né? Ainda não, né? A gente está aguardando a gestão do fluxo de caixa frente ao CAPEX que a gente tem comprometido tanto para esse ano como para o ano que vem, né, Taka? Mas a Certo. gente deve ter condições de anunciar a data, de fazer a definição da data e anunciar aí oportunamente. Certo. Lembrando que né, essa gestão do pagamento do dividendos, ela também conversa com a gestão, né, como eu falei, do fluxo de caixa, né, frente aos compromissos que a gente tem. Então, o dinheiro está aqui com a gente, não está com o acionista, mas estando aqui com a gente, ele está gerando valor de alguma maneira também. Seguindo aqui nas perguntas, a gente tem uma pergunta do Daniel Travitsky, analista do Safra, e ele pede se a gente pode comentar um pouco mais sobre a dinâmica de comercialização de energia olhando para o quarto trimestre. Conseguiram fechar contratos a preços mais elevados e como enxergam o cenário para frente? Quer puxar essa, Rafa? Posso? Vamos lá. Acho que o que a gente tem visto do terceiro para o quarto é uma melhora da hidrologia, né, Taka? O período chuvoso ele chegou, havia muita expectativa, dado, né, a baixa afluência que a gente teve por todo o ano de 2024, né? O Takamori comentou, a gente comentou e vem comentado desde o início do ano, né, que 2024 estava se desenhando, se não o pior ano da série histórica, um dos piores, vai ser o primeiro ou o segundo, né? Então havia muita dúvida, expectativa sobre o próximo período chuvoso que está se configurando. Então chegou efetivamente o período chuvoso, está se comportando é, até agora, tudo pode mudar, né? Dentro da média. E naturalmente isso já traz um impacto nos preços, né, Takamori? Já teve um impacto pressionando os preços de médio e longo prazo um pouco para baixo, o que faz com que o nosso apetite para a venda reduza um pouco. Então a gente vai continuar com a nossa estratégia de vender sempre, mas de forma gradual, não concentrada, para também não deixar dinheiro na mesa, não contratar
inadequadamente, com preço muito baixo, né? E com isso eliminando a disponibilidade de energia que a gente tem no nosso portfólio. Se eu puder só Comentar alguma coisa? complementar, não só para complementar, é bem importante notar que no news is good news nesse caso, né? A gente não tem nenhuma urgência para vender grandes blocos de energia, a gente não está desesperado com a posição de curto prazo aqui, não vai afetar nada do nosso resultado de curto prazo aqui, tanto do Q4 quanto do ano que vem. Então, assim, porque a gente tem uma exposição muito baixa, muito limitada. Então, a gente não tem uma posição nem long nem short que justifique uma mudança brutal do nosso EBITDA esperado, tá? É porque está tudo contratado já. Então, naturalmente, quando você pergunta qual que é a nossa estratégia é para comercializar energia de 26, 27, principalmente 27 e 28. Então, é o cherry picking, a gente vai escolher os momentos de mercado, talvez a gente tenha percebido uma certa exacerbação dos movimentos de mercado de curto prazo, quando uma nuvem passa um pouco para o lado, daí o preço explode, daí quando a nuvem passa em cima do reservatório, o preço despenca, daí começa a chover. Então, assim, a gente tem visto com uma certa atenção ali no movimento de mercado, mas sempre que tem um preço saudável, a gente vai vender. Obrigada, Taka. A próxima pergunta é do Bruno Oliveira, analista sell-side da VDA, e ele tem dois pontos. A primeira, considerando os investimentos e a entrada de novos ativos ao longo de 2025, qual o comportamento que podemos esperar em relação ao nível de alavancagem da companhia? E o segundo ponto que ele nos pergunta é apenas para dar um norte nos nossos cálculos, qual o intervalo de rentabilidade podemos esperar com os novos investimentos em transmissão? Apenas uma referência, ele comenta, já ajudaria bastante. Tá. Primeiro, o nosso racional aqui, primeiro, acho que vale a pena aí das restrições, né? A nossa restrição hoje, hard, nossos covenants aqui são 4,5 total debt EBITDA, que você tem tanto em debentures quanto alguns outros financiamentos que a gente tem. Então, esse é o hard covenant. Tem um soft covenant que é, de fato, a gente garantir a manutenção do nosso rating AAA pela Fitch. E isso deve ser da ordem de 3,5 vezes net debt EBITDA. Então, a gente pode, a rigor, a gente poderia excursionar até esse nível sem grandes preocupações, com boa capacidade de pagamento, com bom perfil, sem prejudicar a nossa capacidade de tomar novas dívidas a preço super competitivo e de maneira também a maximizar a distribuição de dividendos, né? Então, a gente não teria nenhum problema em chegar nesse nível de 3,5. Com base nos ativos, com base nos nossos compromissos de investimento, a gente não vê a necessidade de chegar nesse nível. O que a gente imagina é que, possivelmente, no quarto TRI vai subir um pouco mais, mas também nada que chame a atenção, dentro do esperado, tá? Mas se você quiser uma referência mais conceitual, seria 3,5, mais prática, você vai poder fazer a conta de quanto que a gente tem de investimento, de quanto que a gente precisa de novas dívidas para honrar com esses investimentos, e não deve passar muito de 3 vezes, tá? Essa é a referência. 3 vezes net debt EBITDA, só para deixar claro. Ok. Obrigada, Taka. A próxima pergunta vem do João Pedro Herrero, na lista sell-side do Santander. E ele gostaria de perguntar se a gente pode falar um pouco sobre a expectativa para o leilão de capacidade do ano que vem. A gente queria que o edital saísse o quanto antes para a gente conseguir ter uma visão um pouco mais clara para passar para vocês. Então, naturalmente, a gente depende das condições do edital para saber se a gente é mais ou menos competitivo, para saber quais ativos a gente consegue contribuir. Temos 2 ativos em condições de contribuir, tanto o Salto Santiago quanto Jaguara, mas, de fato, depende muito das condições do edital. Então, a expectativa é que saia o quanto antes do edital.
A próxima pergunta vem do André Regis, nosso investidor pessoa física, e ele pergunta: dado a complexidade de solução das deficiências em transmissão de energia, o que torna o curtailment um componente persistente, qual o apetite por iniciar novos projetos de geração de renováveis? O, André, cara, uma ótima pergunta. O curtailment não é o problema em si, porque no final das contas, quando você vai fazer uma decisão de investimento, você vai olhar, em linhas gerais, o teu custo de capital, quanto que é o CAPEX, a tua capacidade de execução, a qualidade do ativo, quanto que ele vai conseguir gerar e quanto que ele vai conseguir monetizar, quanto que você vai conseguir vender, por quanto você vai conseguir vender a energia. O curtailment, ele naturalmente ele reduz a energia, mas você tem uma energia a ser vendida ainda a um preço remanescente, não necessariamente ao preço de uma entrega flash de energia, mas isso acontece em todos os países e não é uma exclusividade do Brasil. Agora, naturalmente, com esse nível de sobreoferta, com esse desenho de mercado que a gente tem, que não estimula uma competição um pouco mais clara, né, e uma série de subsídios também por, injetando dinheiro por fora do ambiente de mercado, é naturalmente mais desafiador viabilizar novos projetos. Mas a gente não tem um problema técnico ou conceitual de conviver com o curtailment. Isso acontece em todos os países que a gente atua. Não é só aqui, tá? Aqui o problema é que ele foi atenuado por fatores externos ao mercado clássico, à competição. Seguindo aqui nas perguntas, tá a próxima pergunta vindo do Antônio Moraes, nosso investidor pessoa física, e ele pergunta se é possível lá na frente a Engie vender a sua participação na TAG. É possível. Lá na frente é possível qualquer coisa, mas que lá assim, vale ressaltar meu comentário de que a TAG não é um ativo core de uma empresa de geração e transmissão de energia. Então, sim, isso pode acontecer. Não está no nosso horizonte de curto prazo, é um ativo que contribui, que está bem alocado, que tem uma boa gestão, tem seus desafios de revisão tarifária e tal, mas é um empreendimento, uma empresa bem administrada e que não tem por que a gente se desfazer dessa posição agora. Ok, obrigada, Taka. A próxima pergunta vem do Vinícius Santini, nosso investidor pessoa física, e ele pergunta se a Engie tem o interesse de entrar em leilão de armazenamento de energia em bateria. Sim, a gente já tem essa operação de bateria em outras regiões, tanto dando suporte para sistema, quanto standalone, né, complementando ativos de geração solar, como no Chile, ou operando como bateria standalone, ou seja, arbitrando o preço diário, como nos Estados Unidos. Então, a gente sabe operar, conhece a tecnologia, e vamos olhar sim, na medida que o governo e os órgãos de planejamento indicarem com mais clareza quais são as condições do edital, a gente vai poder ter uma visão um pouco mais clara também da nossa participação. E é claro, como a gente detém esse conhecimento, detém a tecnologia também, já implementamos uma capacidade bastante expressiva de baterias no mundo já, a gente pode contribuir naturalmente com o desenho desse edital de forma que ele seja competitivo e que traga valor para a sociedade. Mas obrigada, Taka. Nós encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Agradecemos a participação de todos e eu gostaria de devolver agora a palavra ao Rafael e ao Takamori para as considerações finais. Do meu lado, só ressaltar que é sempre um prazer estar com vocês aqui e responder essas perguntas que são super interessantes e desafiadoras. Obrigado por elas. Isso, obrigado, pessoal. Acredito que ficaram algumas perguntas que, na verdade, eram um pouco repetidas com relação a outras que foram feitas, mas a gente vai endereçar todas aqui diretamente da área de RI e também passando aqui para deixar o recado que, caso tenham dúvidas adicionais, a gente continua à disposição, né, Takamori? Estamos aqui para isso. Correto. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Ótimo dia a todos. Obrigada. A videoconferência da Engie Brasil Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.